E se sem perceber você já tivesse decorado, ainda criança, o mapa da sua própria prosperidade? E se esse roteiro estivesse escondido em um salmo que você sempre repetiu mecanicamente, mas nunca entendeu com profundidade? E se as palavras que você ouviu tantas vezes fossem, na verdade, um código divino cuidadosamente disfarçado? Não se trata de teoria ou superstição, estamos falando de uma revelação, um princípio eterno que foi ocultado nas Escrituras, mas que agora começa a emergir para aqueles que têm olhos para ver. Deus não apenas estabeleceu leis espirituais, Ele desenhou um percurso, um caminho sagrado, um algoritmo celestial codificado, com sabedoria milenar, e ele está contido no Salmo 23. Antigos estudiosos hebreus sabiam disso. Alguns banqueiros judeus, rabinos e até cientistas contemporâneos vêm descobrindo que palavras carregam energia, frequência e direção. O Salmo 23 não é apenas poesia, é um sistema de ativação espiritual, um dispositivo vibracional, que, quando usado com intenção, pode alterar completamente sua realidade financeira. Não estamos falando de religião no sentido tradicional, mas de princípios divinos com aplicação prática. Napoleon Hill, ao estudar os grandes líderes do mundo, dizia que o verdadeiro poder está com aqueles que vivem alinhados com leis invisíveis, mas imutáveis. Quando Davi escreveu: "O Senhor é o meu pastor, nada me faltará", ele não estava apenas fazendo uma declaração de fé, ele estava se conectando a uma força superior, emitindo um decreto com peso vibracional. Aquela frase não é consolo, é comando. É uma chave que pode moldar o ambiente à sua volta. Napoleon Hill entendeu isso. Ele dizia que palavras carregadas de convicção não são apenas sons, mas ordens que se lançam ao universo. Se você está percebendo o poder desse conhecimento, considere ativar seu despertar. Inscreva-se, porque o que foi escondido por gerações está sendo revelado para quem quer ver além do óbvio. No texto original hebraico, a palavra que traduzimos como pastor é Raá, que também pode significar provedor e aquele que enxerga à frente. Isso muda tudo. Deus não é apenas um guia. Ele antecipa, ele vê antes que você veja. Quando você diz que o Senhor é o seu pastor, você não está apenas declarando fé, está acessando uma inteligência superior à lógica humana. Mas aqui surge a contradição. Milhões repetem nada me faltará, mas vivem em escassez, endividados e ansiosos. Por quê? Porque tratam palavras sagradas como amuletos. Repetem sem entendimento. O que falta não é fé, é consciência. Não resiste à oração verdadeira, mas ela permanece onde não há alinhamento espiritual. O reino de Deus não opera por necessidade, ele responde ao reconhecimento. Quando você entende que sua fonte é divina, e não o salário, o esforço ou o cargo, você se abre para um fluxo que não depende das circunstâncias. Abraão sabia disso. Ele prosperou mesmo em meio à escassez, porque seu olhar nunca estava no cenário, estava na promessa. Ele confiava em uma fonte eterna e invisível que sustentava tudo. Esse mesmo princípio guiou homens como Andrew Carnegie, que saiu da extrema pobreza para se tornar um dos homens mais ricos da história. Ele operava a partir de uma fé estratégica, que superava o medo e a limitação. Hoje, a ciência começa a provar aquilo que os patriarcas já sabiam. Pensamentos e palavras têm frequência real, que afeta o campo ao redor. Quando Davi declarou aquela frase, ele estava agindo com autoridade. Não estava desejando, estava decretando. Não estava implorando, estava se alinhando. E isso muda tudo. Repetir nada me faltará com dúvida. É como travar o próprio poder da frase. Mas quando dita com convicção, ela reorganiza, movendo recursos e circunstâncias a seu favor. A segunda parte do salmo reforça essa lógica com precisão. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Isso não é uma promessa para o futuro, é uma revelação do que já foi preparado. Os pastos já existem, as águas já fluem. Você não precisa criar prosperidade, você precisa acessá-la. Prosperidade não é conquista por esforço cego, é revelação por direção. Davi não disse que Deus criaria os pastos. Ele disse que seria guiado até eles. Isso desconstrói a ideia de que você precisa sofrer para merecer. No reino, a abundância vem pelo posicionamento correto, não pelo esforço exaustivo. Warren Buffett traduziu isso numa frase moderna: se você estiver no lugar certo, com as pessoas certas no momento certo, o dinheiro flui naturalmente. É exatamente o que o versículo ensina. O verdadeiro problema não é falta de provisão. A pergunta real é: você está permitindo ser guiado ou está tentando guiar-se sozinho? No hebraico, a palavra para descansar é rabates, que significa repose up. Não é uma pausa menos, é um estado de paz abundante. Um descanso profundo que nasce da certeza de que tudo já foi providenciado. Mas essa experiência só é possível quando você entrega o controle da sua jornada
aquele que já conhece o caminho. Quando foi a última vez que você descansou, com essa certeza que você não lutou por migalhas, nem perdeu o sono por boletos? A maioria de nós foi treinada para desconfiar da tranquilidade. Acreditamos que descansar é fraqueza, mas no reino, descansar é sinal de confiança madura. José, o filho de Jacó, não se tornou governador do Egito por acaso. Ele foi guiado, mesmo por caminhos difíceis, até a posição em que a provisão o encontraria. As águas tranquilas não são só metáforas, são realidades espirituais e emocionais. No hebraico, essa expressão pode ser traduzida como menushá, que significa restauração interior profunda. É um reset da alma. Menushá não é apenas repouso, é recalibração, um ajuste interior necessário para suportar, sustentar e multiplicar a prosperidade já liberada no mundo invisível. É por isso que muitos perdem tudo quando prosperam, porque não foram curados por dentro. Antes da colheita restará semente. E é isso que Davi mostra na sequência do Salmo. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Aqui está um segredo poderoso. Primeiro vem a cura da alma, depois vem a direção. No original, a palavra alma é nefesh, que inclui mente, vontades, emoções, instintos. Quando Davi fala em refrigério, ele está dizendo: Senhor, restaura minha estrutura interna para que eu possa ser guiado com clareza. Sem mente restaurada, não há caminho seguro. Cura interior sempre precede multiplicação exterior. Você já ouviu falar de pessoas que ganharam muito dinheiro e logo perderam tudo? A razão está aqui. Estudos mostram que 70% dos ganhadores de grandes prêmios de loteria voltam à falência em menos de 7 anos. Não por falta de dinheiro, mas por excesso de desordem interior. A verdadeira prosperidade não começa com o dinheiro. Ela começa com a mente. Uma alma fragmentada não consegue conter a plenitude que Deus deseja liberar. É como tentar armazenar água em um vaso rachado. Inevitavelmente, tudo se perde. Napoleão Hill dizia que uma mente despreparada destrói qualquer bênção que recebe. Para ele, o maior investimento que alguém pode fazer não é em ações ou imóveis, mas na própria mentalidade. Andrew Carnegie entendeu isso com clareza. Antes de conquistar sua fortuna, ele moldou sua forma de pensar. Sabia que o desafio não era apenas atingir riqueza, mas sustentá-la, multiplicá-la e usá-la com propósito. É nesse ponto que Davi revela um princípio profundo. Guia-me pelas veredas da justiça. No original hebraico, a palavra usada para justiça é tzedaká, que carrega o sentido de alinhamento correto. Alinhamento com o quê? Com os valores do reino, com a visão que Deus tem para sua vida, com o caminho já traçado para seu destino espiritual e financeiro. Quando sua alma é curada, novos caminhos se revelam. Portas que antes pareciam trancadas se abrem, ideias adormecidas ganham vida. Você começa a operar em outra frequência menos, e onde há alinhamento há fluxo. Mas não para por aí. Davi escreve que esse direcionamento acontece por amor do seu nome. Isso significa que sua prosperidade não é apenas sobre seu conforto, mas sobre a fidelidade de Deus se manifestando em você. Quando você prospera, você não está apenas sendo abençoado, você se torna a prova viva de que Deus cumpre suas promessas. Muitos ainda pensam que buscar prosperidade é sinal de vaidade ou orgulho, mas essa visão é fruto de uma espiritualidade deformada, marcada pela culpa e escassez. Permanecer em pobreza quando o pai já ofereceu um caminho é como recusar uma herança legítima. É como enterrar os talentos dados por ele. Napoleão Hill tinha um alerta claro: riqueza sem propósito é apenas miséria disfarçada. Davi continua revelando um princípio que foi mal interpretado durante séculos. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Esse não é apenas um versículo de consolo. Ele traz à tona a quarta lei da prosperidade divina. O vale faz parte do caminho. Davi não disse eu passar, mas ainda que eu passe, ou seja, a travessia pelo vale é inevitável. Todos que trilham o caminho da verdadeira abundância vão, em algum momento, enfrentar rejeição, escassez ou provações que testam sua estrutura interior. Veja José vendido pelos próprios irmãos, mas conduzido ao trono. Veja Moisés, moldado no deserto por 40 anos antes de libertar uma nação. Você está disposto a atravessar o vale, a suportar o tratamento que antecede a coroa? O vale não é punição, é formação. É onde a fé se fortalece, a visão se purifica e a confiança se torna inabalável. Que tenta te parar nesse momento pode estar construindo tua capacidade de permanecer no palácio. Davi enfrenta o vale com uma resposta poderosa: não temerei mal algum. O medo é o maior ladrão de oportunidades. Ele paralisa decisões, sufoca a coragem e sabota a ação.
A ciência, inclusive, confirma o medo ativa a amígdala cerebral, enfraquecendo a capacidade de pensar de forma estratégica. Ou seja, você pensa pior quando tem medo, mas há um antídoto: a presença de Deus. Tu estás comigo. Essa consciência muda tudo. Saber que o Eterno está ao seu lado transforma o vale em campo de treinamento e a crise em ponto de virada. A vara e o cajado mencionados por Davi são mais do que figuras de linguagem. A vara representa a proteção, a força que afasta o que tenta te parar. O cajado representa a correção, o redirecionamento quando você sai da rota. Juntos, formam um sistema de supervisão divina que te protege e ajusta para manter você no caminho. Permitir que Deus use esses instrumentos na sua vida financeira é aceitar ajustes antes que venham prejuízos. É dizer: Senhor, corrija minha rota antes que eu me perca. Prosperidade verdadeira não vem da teimosia, mas da obediência estratégica. E então, chega o ponto de virada. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos, unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Aqui está a quinta lei da prosperidade, talvez a mais surpreendente. Deus serve o banquete no meio da batalha. A mesa é preparada diante dos adversários. Isso significa que a abundância divina não espera a crise passar. Ela se manifesta no meio da pressão, durante a guerra. Em frente à oposição, John D. Rockefeller começou seu império durante a Guerra Civil Americana. Andrew Carnegie prosperou. Na Depressão de 1837, Jeff Bezos multiplicou a Amazon no auge da crise de 2008. A palavra hebraica usada para preparar aqui é ahaki, que implica planejamento meticuloso. Deus não improvisa. Enquanto você enfrenta a resistência, Ele já está organizando a mesa. A unção que vem a seguir também não é simbólica, menos é ativação. No mundo bíblico, reis e sacerdotes eram ungidos ao assumirem funções de liderança e autoridade. Quando Deus unge sua mente, Ele está dizendo: agora você está autorizado a operar em outro nível. Uma mente ungida é uma consciência ampliada, que enxerga oportunidades onde outros só veem obstáculos. A unção libera dons, estratégias, criatividade e discernimento. Então, Davi declara com convicção: o meu cálice transborda. Isso não é poesia bonita. É uma certeza espiritual. Deus não derrama só o básico. Ele transborda, porque a missão exige abundância. A palavra original é revaia, e ela descreve uma plenitude tão intensa que não pode mais ser contida. Quando sua vida transborda, ela ultrapassa seus limites, ela alcança projetos maiores, impacta pessoas, constrói legados. Andrew Carnegie, depois de acumular sua fortuna, doou bilhões em valores atuais para construir escolas, bibliotecas e universidades. Ele sabia: transbordar não é acumular, é cumprir um destino, e quando Deus te abençoa até que o cálice se derrame, Ele está te preparando para transformar gerações. Mas ainda há mais um segredo à frente. A prosperidade que persegue e o estado contínuo da abundância. Davi não deixou margem para dúvidas. Ele não disse que a bondade e a misericórdia o seguiriam de vez em quando. Ele foi enfático: todos os dias da minha vida. Essa frase destrói a ideia religiosa de uma fé que oscila entre altos e baixos, entre êxtase espiritual e desespero emocional. A prosperidade bíblica não é um evento isolado. É um estado constante, uma frequência contínua, um fluxo que nunca cessa, alimentado pela consistência interior. Napoleon Hill chamava isso de o poder da constância, menos a diferença crucial entre quem prospera e quem fracassa. Warren Buffett, em outras palavras, dizia que a verdadeira riqueza não vem de explosões pontuais, mas de acúmulos diários, consistentes e intencionais. É o poder dos juros compostos da fé. Cada dia em que você se alinha aos princípios do reino, uma semente invisível é lançada. No início, parece nada, mas, com o tempo, esse nada se transforma em florestas. E então, Davi encerra o salmo com uma das declarações mais poderosas de toda a Bíblia: e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Isso vai além de uma promessa religiosa. É um código de estabilidade espiritual. Habitar na casa do Senhor não é sobre frequentar um templo físico. É viver em comunhão constante com a fonte, estar conectado à origem da provisão, não importando o cenário externo. É viver dentro de um ambiente espiritual onde a escassez não encontra acesso. No original hebraico, a expressão por longos dias não fala apenas de quantidade de tempo, mas de qualidade de vida. Significa viver com profundidade, intenção, plenitude e propósito. É quando a prosperidade deixa de ser um recurso externo e se torna parte de quem você é. Ela não apenas te cobre, te define. E isso explica um dilema que muitos enfrentam nos dias de hoje. Pessoas com grandes patrimônios, mas que vivem vazias, que têm casas luxuosas mas não encontram paz para dormir, que acumulam
títulos, mas perderam o sentido da vida. A verdadeira prosperidade não se resume ao que você possui, mas ao quanto da sua essência está viva dentro do que você constrói. Ele não é apenas um poema bonito ou uma oração de conforto. É um plano estratégico de crescimento com raízes eternas. E é aqui que surge a pergunta inevitável: como eu começo? Como aplico isso no meu cotidiano? A resposta é esta: em 3 práticas simples, acessíveis, mas transformadoras, 3 hábitos que, quando praticados por algumas semanas com disciplina, têm o poder de reconfigurar toda a sua vida emocional, financeira e espiritual. Esse passo é inegociável. To do os dias, antes mesmo de sair da cama. Declare o Salmo 23 em voz alta, com intenção, convicção e emoção. Diga: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Não diga como quem deseja. Diga como quem já tem, não murmure como um mantra automático. Afirme como um decreto. A ciência confirma o poder disso. Estudos de neurologia mostram que afirmações ditas com emoção elevada provocam reestruturações no cérebro, um fenômeno chamado neuroplasticidade. Repetindo essas verdades com intensidade, seu cérebro começa a reconfigurar seus circuitos. E o que antes era apenas crença se transforma em realidade vivida. Quando você diz: meu cálice transborda, por 21 dias seguidos, sua mente começa a perceber oportunidades que estavam invisíveis antes. Essa prática é simples, mas profundamente poderosa. Aqui não estamos falando de uma meditação genérica ou de esvaziar a mente. Estamos falando de uma prática ativa e dirigida. Visualização intencional. Logo após sua declaração matinal, separe 15 minutos para visualizar o Salmo 23 como realidade concreta. Veja-se caminhando por pastos verdes de oportunidades. Imagine-se diante de águas tranquilas, cercado do pós, clareza e direção. Visualize uma mesa sendo posta diante de você. Mesmo que as circunstâncias digam o contrário, sinta o óleo sendo derramado sobre sua cabeça, não como símbolo religioso, mas como uma ativação de inteligência e criatividade. Veja o cálice transbordando, se espalhando, alcançando outros. Sinta a abundância como algo real, presente e palpável. Napoleon Hill escreveu sobre o poder da imaginação controlada, e hoje a ciência reforça isso. O cérebro não distingue o que é vivido do que é vividamente imaginado. Visualização não é fantasia, menos é preparação. Você está treinando seu corpo e mente para reconhecer e responder a oportunidades que antes passavam despercebidas. Fé sem ação é só poesia. Crença sem movimento é apenas potencial, adormecido. Todos os dias, dê um passo concreto, por menor que seja, que esteja em total coerência com os princípios do Salmo 23. Se você declara que Deus é seu pastor, o que você pode fazer hoje que demonstra essa confiança? Se você afirma que há uma mesa sendo preparada, que atitude pode tomar hoje que reflita essa certeza? E não escassez? Se você diz que seu cálice transborda, como pode agir como alguém que já vive em abundância? Talvez seja uma decisão que você vem adiando, talvez um telefonema, uma reconciliação, o fim de uma parceria tóxica, ou o início de um novo projeto. O que importa não é o tamanho da ação, é a intenção alinhada com a sua fé. É aqui que muitos tropeçam. Se inspiram, mas não se movem. Sei, mas não aplicam. Conhecimento sem prática se transforma em frustração. Vira mais uma promessa não cumprida, mais um sonho arquivado. Testemunho de Eduardo Dix-me compartilhar uma história real. Eduardo chegou ao Brasil com apenas R$ 30 no bolso e um sonho pulsando no coração. Enquanto muitos ao redor diziam que era impossível prosperar como imigrante, ele carregava um segredo. Havia aprendido que o Salmo 23 não era apenas uma oração, era um manual de ativação. Todos os dias ele repetia: o Senhor é o meu pastor. Nada me faltará, não como um ritual vazio, mas com a certeza de quem já havia recebido. Depois ele meditava. Se via diante de clientes, conduzindo sua loja, prosperando. Por fim, tomava uma ação, menos criava algo, vendia. Conversava, se movia. Anos depois, Eduardo era dono de 3 negócios, gerava empregos, sustentava sua família e ainda investia em causas sociais. Ao ser perguntado sobre o segredo, respondeu: enquanto todos viam uma economia de escassez, eu agia conforme a economia do reino. Enquanto muitos corriam desesperados e eu andava com Daika. E concluiu: tudo que construí financeiramente veio de uma única fonte, o Salmo 23. A história de Eduardo não é um caso isolado. Ela se repeat, com outros rostos, em outras cidades, sob outras circunstâncias, porque os princípios eternos não mudam. Eles não se submetem a culturas, crises econômicas ou limitações pessoais. Eles simplesmente funcionam.
para qualquer pessoa que os coloque em prática com fé, intenção e constância. E agora chegamos ao ponto central, ao núcleo desse mapa sagrado, ao que, até aqui, ficou reservado para ser revelado no momento exato. O poder transformador do Salmo 23 não está apenas em suas palavras menos, mas na vibração que elas carregam. Segundo antigas tradições hebraicas, cada letra das Escrituras carrega energia codificada. Quando pronunciada com consciência e propósito, essa energia é liberada no mundo real. E, mais uma vez, a ciência confirma o que a fé já sabia. Palavras carregadas de emoção geram ondas sonoras, capazes de alterar o campo ao nosso redor. Então, quando você diz, "O Senhor é o meu pastor, nada me faltará", com entendimento real e intenção alinhada, você não está apenas orando, você está ativando uma frequência específica, ressoando com os céus e realinhando a matéria ao seu redor. É como enviar um sinal ao universo, que responde com ideias, conexões, recursos e soluções. Isso não é superstição, é engenharia espiritual. É ciência, aplicada e feia, um mapa prático deixado por Deus, codificado dentro de uma oração que muitos recitam sem compreender. No coração desse sistema, existe uma palavra, Revaia, palavra hebraica para transbordar, mas ela é muito mais que uma tradução. Revaia carrega uma vibração específica. 528 Hz na física do som. Essa frequência é conhecida como a frequência dos milagres. Ao pronunciar Revaia com intenção pura e mente conectada, você ativa um campo de possibilidades tão vasto que a razão não consegue conter menos, mas o espírito reconhece, imediatamente. E então, você tem uma escolha. Vai continuar admirando o Salmo 23 como uma bela poesia de infância, ou vai usá-lo como a tecnologia espiritual que ele é? Vai recitá-lo como os 99% que apenas repetem palavras? Ou vai ser 1% que vive que declara? Porque o Salmo 23 não é uma decoração de fé, é um algoritmo sagrado, escrito por um rei que conhecia o vale e o palácio, que enfrentou escassez e provou do transbordo. O que antes parecia um mistério se revela como um método, claro, um plano prático de ativação, e ele exige 3 ações e uma decisão. As 3 ações, poderosas: declarar com intenção, repetir o Salmo 23 todos os dias com força, com certeza, com presença, não como alguém que deseja, mas como quem vive aquilo que declara. Visualizar com intensidade e meditar no Salmo com imagens mentais vívidas. Imagine os campos, as águas, a mesa, o óleo, o transbordo, veja, sinta, viva por dentro. Para manifestar por fora, agir com alinhamento, tome decisões diárias, mesmo pequenas, em coerência com o que você acredita. A ação transforma palavras em resultados. A única decisão que ativa tudo, que realmente diferencia quem vive o transbordo daqueles que apenas sonham com ele, é comprometimento, não por um dia nem por uma semana, por 21 dias. Esse número não é simbólico, ele representa um ciclo completo de reprogramação neural e espiritual. Ciência do comportamento já confirmou. Após 21 dias de repetição consciente, o cérebro começa a consolidar novos padrões. Na tradição hebraica, 21 dias é também o número da transformação espiritual. Portanto, o convite é simples, mas profundo. Durante os próximos 21 dias, entre em aliança com esse processo como fazer ao acordar. Pronuncie 7 vezes a palavra Revaia com consciência, com entendimento, com fé, deixe que a vibração da abundância ressoe em você. Em seguida, declare o Salmo 23 completomas, não como quem apenas lê, como quem estabelece. Cada frase deve sair da sua boca como um decreto. O Senhor é o meu pastor, isso é um pilar. Nada me faltará, isso é uma confirmação. Depois, medite, visualize, sinta, imagine os versos se tornando sua vida real. Construa To-dos os dias, a versão de você que já vive em alinhamento com esse código. E por fim, haja. Faça algo concreto, por menor que pareça, dê um passo. Faça uma escolha. Rompa um padrão e jornada dos 21 dias nos próximos dias. Esteja atento aos sinais. Você verá portas se abrindo sem aviso. Oportunidades que antes passavam despercebidas. Coincidências se multiplicando ao seu redor, mas cuidado, sua mente antiga vai tentar resistir. Ela foi treinada para duvidar da facilidade, para desconfiar da prosperidade, para sabotar a própria colheita. Por isso, registre tudo, crie um diário desses 21 dias. Anote cada provisão, cada encontro improvável, cada bênção inesperada. Documente o movimento do invisível. Um novo ciclo começa agora. Pode parecer uma prática simples, mas ela tem o poder de mudar tudo, se você se comprometer de verdade. No final dos 21 dias você não será mais o mesmo, e terá algo que muitos jamais terão. Um testemunho real de que o Salmo 23 não é religio,
É sistema. Davi não era apenas um poeta. Ele era um arquiteto espiritual, um estrategista de atmosferas, um rei que entendeu frequências antes de governar territórios. E seu filho, Salomão, expandiu esse código. Ele prosperou enquanto outros guerreavam, não pela força, mas pela sabedoria, pela ordem interior, pela aliança com o Eterno. Essa prosperidade não foi restrita a eles. Ela foi um convite que agora chega até você. A escolha sua. Esse sistema já foi testado por séculos, por reis, empreendedores, famílias simples, visionários, agricultores, e agora ele está nas suas mãos. A única pergunta é: você vai ativar ou vai continuar apenas admirando, enquanto repete os ciclos que te mantêm limitado? Você não nasceu para sobreviver, você nasceu para transbordar, para liderar, para irradiar vida por onde passar, e tudo o que precisa é uma escolha firme, sustentada por 21 dias de prática fiel simples. Poderosa em definitiva, o Salmo 23 é o seu sistema operacional. Basta iniciar o processo e o transbordo virá. Neste ponto, algo dentro de você já começou a se mover. Não é simples motivação. É como se uma parte adormecida da sua alma finalmente tivesse despertado. Talvez você não consiga colocar em palavras, mas já sente. Isso sempre esteve dentro do Voca. Essas verdades não são novas, elas fazem parte da sua essência, da sua história, da sua identidade. A prosperidade divina não é um presente que poucos recebem. É uma herança espiritual esperando para ser ativada. Mas há uma armadilha sutil. Uma voz antiga que sussurra: talvez funcione para outros, mas não para mim. Essa é a voz da escassez. A voz da programação ancestral que atravessou gerações, distorcendo o significado da fé e nos fazendo acreditar que a abundância é para alguns escolhidos. Essa voz não precisa ser combatida com força, mas com consciência. Você não é a exceção. Você é o alvo da promessa. Cada versículo do Salmo 23 foi escrito para você. Cada palavra contém uma chave. Cada linha revela um caminho. E esse caminho responde a apenas uma coisa: decisão. Não. É sobre o que você passou. É sobre o que você vai escolher a partir de agora. 5. Ações que consolidam a transformação. Agora que você conhece os 3 pilares: declarar, visualizar e agir. É hora de fortalecer essa fundação com 5 atitudes práticas que selam a mudança e dão corpo à nova identidade que você está assumindo. 1. Escreva à mão. O Salmo 23. Pegue papel e caneta. Copie o Salmo com intenção, não como tarefa religiosa, mas como declaração de identidade. Coloque-o em um lugar visível. Espelho, parede, porta, que seja um lembrete diário da nova rota que você está seguindo. Cada vez que você lê, sua mente se reposiciona. Vocacei ancora. Espiritualmente 2. Declare em voz alta todos os dias. Proclame o salmo completo. Não sussurre. Declare com autoridade. Fale como quem está emitindo um comando para o mundo invisível. Isso não é recitação e alinhamento vibracional. Essa prática reforça sua nova identidade. E quando a identidade muda, o mundo ao seu redor responde. 3. Enfrente o medo com coragem. Escolha uma decisão financeira que você tem evitado, um movimento que o medo tem adiado, e tome essa decisão com base no versículo: ainda que eu ande pelo vale, não temerei. O importante não é o tamanho da ação, é a quebra do ciclo da hesitação. Rompa esse padrão, e você abrirá um novo fluxo. 4. Pratique a generosidade mesmo que você ainda não esteja vivendo o transbordo. Doe seu tempo, sua atenção, um valor simbólico, algo que mova seu espírito. A generosidade ativa a abundância porque declara: eu não vivo baseado no que tenho, mas no que flui através de mim. Quando você planta em tempos difíceis, você desafia a lógica e abre espaço para a fé operar. 5. Multiplique a verdade e compartilhe este código com 3 pessoas. Leve essa luz a quem vive preso em padrões de escassez. Quanto mais você espalha, mais você se fortalece. Quem compartilha a verdade se torna parte dela. Testemunho em construção. Ao aplicar essas ações durante os 21 dias, você não estará apenas testando um hábito, estará reconstruindo sua realidade espiritual. Estará trocando os alicerces internos, construindo uma base sólida para sustentar tudo o que está por vir. Porque virá, e você sentirá. Lembre-se, você já sobreviveu antes. Repare por um instante em tudo que você já superou. Momentos em que parecia que não havia saída, mas um caminho se abriu. Um recomeço surgiu. Uma provisão inesperada te alcançou. A mesma força que te sustentou no passado é a que agora te conduz ao transbordo, mas há uma diferença. Agora você está consciente. Agora você está no controle da sua frequência espiritual. Agora você não reage mais à vida. Você a cocria com o Eterno. E isso muda tudo.
Texto: a tecnologia espiritual neste novo nível. Os versículos do Salmo 23 deixam de ser frases bonitas. Eles se tornam coordenadas espirituais. Eles se tornam instruções práticas. Tecnologia divina em forma de palavras a cada dia. À medida que você repete, visualiza, escreve, doa, compartilha, o mapa começa a se revelar com nitidez. Então, sua realidade externa começa a espelhar sua realidade interna. Você começa a perceber: eu não apenas tenho mais isso, mas, e essa é a verdadeira prosperidade. A expansão do ser. Um novo você, um novo mundo. Quando você se expande, tudo ao seu redor se reposiciona, relações mudam, ambientes mudam, conexões novas surgem, você deixa de correr atrás e passa a atrair, você deixa de implorar e passa a manifestar, você deixa de duvidar e começa a estabelecer. Tudo isso porque decidiu, por 21 dias, reescrever sua frequência interior. A escolha final. Chegamos à chave que encerra esse ciclo. Uma escolha. Não qualquer escolha, mas uma escolha com peso de destino. Você pode, agora, simplesmente voltar à rotina, tratar este conteúdo como apenas mais uma inspiração, como tantos já fizeram. Mas se fizer isso, perderá algo maior. A vibração do transbordo que já começou a se manifestar em você. Ou, você pode decidir que o Salmo 23 não será mais um texto na sua Bíblia, será sua estrutura de vida, sua lente, seu estilo, sua assinatura espiritual. Você pode decidir que, daqui para frente, será guiado pela presença e não pelas circunstâncias. Que sua segurança não dependerá do saldo bancário, mas da certeza de que há uma mesa sendo posta a menos mesmo na presença dos adversários. Você pode decidir que revaia menos o transbordo, não será mais uma esperança distante, mas seu novo estado permanente. O transbordo já começou durante os próximos dias. Mantenha os olhos atentos, algo vai acontecer. Não será sorte, será resposta, porque o Salmo 23 não é estático. Ele se move com sua intenção. Ele responde ao seu compromisso. Você verá portas onde antes havia paredes. Verá encontros que reorganizam rotas. Verá recursos onde antes havia apenas limitação. E tudo isso sem esforço desenfreado, sem correria, sem desespero. Apenas fluxo, precisão, propósito. Tudo começou com uma decisão dia. Você vai olhar para trás e perceber. Tudo mudou quando eu decidi ativar o mapa. O mapa que Deus codificou no Salmo 23, o roteiro de Davi, a arquitetura do reino, a trilha do transbordo. Você nasceu para isso. Foi desenhado para isso. Essa herança é sua. E agora, só resta uma pergunta. Você vai seguir o caminho?